Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você... Kabbalah é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. E como todos sabem, né, nós não temos a mania de passar por nenhum versículo da Torá sem analisá-lo profundamente, de todos os aspectos possíveis, né, na linguagem dos nossos sábios. Então, inclusive, aqui diz Moshe Kibel Torá Missinai, Misará, Le Roshua, Ve Roshua, Le Zakinin. Le Zakinin, Le Naviim, o Naviim, Misaruha, Le Anasei, Kineset Hagadol, Ren, Ameru, Shelsha, Devarim, Ravu, Miltuni, Verha Amidu, Talmidim, Reber, Veasu, Siag, La Torá. Né? Então, diz, recebeu a Torá no Sinai, né? Moshe recebeu a Torá no Sinai, transmitiu a Josué, Josué aos anciões e os anciões aos profetas. E os profetas a transmitiram aos homens da grande assembleia. Eles disseram três coisas: sede prudentes no julgamento, não julgue de qualquer maneira. Hoje a gente vê qualquer reportagem, a gente já está julgando outros seres humanos, sem procurar saber tudo direitinho. Formai muitos discípulos, é outro ponto, e fazei uma cerca para a Torá. Esse é a primeira parte do livro de Pirkei Avot. Pois bem, a gente vai seguir agora aqui, vendo o que fala o Mishnat Eretz Israel, prefácio, o processo cronológico, como foi formada a lei da Torá oral. Pois bem, no Tratado de Avot, três ditos são atribuídos a eles: sede prudentes no julgamento, formai muitos discípulos e fazei uma cerca para a Torá. Avot 1 e paralelos. A prudência no julgamento é sempre apropriada, mas os outros dois ditos são o fundamento da Alahá dos sábios, o Hazal.
A prática de fazer uma cerca, o distanciamento do pecado, é a chave para as muitas leis de Alarrot. E pode-se dizer que ela mudou e continua a mudar a face do mundo alárricos. Além disso, parece que neste dito, os sábios se referem à tendência de formular as leis em termos jurídicos. E como veremos abaixo, este é de fato o cerne da Torá oral. Se atribuirmos esta inovação aos homens da grande assembleia, então há nisso uma afirmação de longo alcance. E não se trata de uma Torá dada no Sinai. A frase formai muitos discípulos é também o âmago do mandamento do estudo da Torá, como analisaremos a seguir. A eles também se atribui o método de regras gerais e detalhes específicos, chamados aqui de clarim upratim. E este também é um componente central do método dos midrashins, alárrico dos sábios. Erushá Almi, Shekalim 5748c. Se atribuímos esse dito aos homens da grande assembleia, ou seja, inovações centrais do mundo da Alahá, então há nisso uma afirmação de que de longo alcance, o núcleo alárrico não é uma lei do Sinai, mas sim uma tradição da grande assembleia. Desde o início do mundo dos sábios, embora seja antiga, e o início do processo é a parte da Torá oral. Vamos lá. Aqui primeiro a gente vai explicar para vocês um pouco, que superficialmente, sobre essas leis. Clarim upratim. Pois bem. O termo clarim upratim é um princípio hermenêutico central na interpretação da Torá e de outros textos judaicos. Ele significa regras gerais e detalhes. A premissa básica deste princípio é que uma regra geral, klal, pode ser interpretada de forma diferente quando é seguida ou precedida por detalhes pratim. A interação entre o geral e o particular cria um sistema de interpretação que evita tanto a generalização excessiva quanto a restrição indevida. Existem várias formas de aplicar esse princípio, mas o mais comum é a seguinte: Kral ufrat, geral e depois particular. Quando uma regra geral é seguida por um detalhe, a regra se aplica apenas àquele detalhe. Por exemplo, se o texto diz, você deve comer vegetais, os vegetais são geral. Especificamente, brócolis, particular, foi especificado. Isso não pode significar que você só precisa comer brócolis e não outros vegetais. Pode significar que você só precise comer brócolis e não os outros vegetais. É uma regra aqui da Torá. Então, a gente vê que é uma regra, um mandamento positivo, de você dever, de você poder fazer. O que se encaixa mais dentro dessa regra que a gente está discutindo, clarim, um pratinho, o qual nós vemos dentro dela klal, o frate, geral e depois particular. Agora, frate, o clat, particular e depois geral. Quando um detalhe é seguido por uma regra geral, frate, o klal, particular e depois geral. Quando um detalhe é seguido por uma regra geral e depois se aplica ao todo, o grupo que se assemelha ao detalhe, por exemplo, você deve comer brócolis, particular, e outros vegetais, gerais. Isso pode significar que você deve comer brócolis e todos os outros vegetais também. Kral, o frate, o klaral. Geral, depois particular, e depois geral novamente. Quando uma regra geral é seguida por um detalhe e depois por outra regra geral, a regra se aplica a tudo que é semelhante, tanto ao geral quanto ao particular. O mais abrangente na Cabala, esse princípio se estende para além da interpretação de textos. Ele se refere à forma como a luz divina se manifesta no mundo. A luz se manifesta primeiro como uma ideia geral, klal, totalidade, depois se expressa em detalhes e particularidades, prate,
os detalhes da criação. A nossa missão espiritual é, portanto, entender a unidade por trás da diversidade e ver a regra geral, ou seja, o Criador, manifesta nos detalhes da sua criação. Uma base só para a gente poder entender o que está se falando ali acima. Pois bem, Mishnah Eretz Israel, prefácio, o desenvolvimento da lei oral, da Torá oral 25, do Torá oral Zohar Kadosh. Nesta fase, cria-se uma literatura pseudo-histórica que gera um mito de fundação, frequentemente, o mito atribui início dos processos a um evento traumático, um milagre ou uma revelação divina. Escussado será dizer que esta reconstrução do momento fundador não é uma análise histórica, nem mesmo uma memória, mas uma expressão de um mito. Esta estrutura de moldar as histórias de fundação pertence presumivelmente à história de origem dos sábios, fariseus, sob o início da ascensão de Hillel, a presidência do Sinédrio. Isso está no Tosefeta Pessahim, 4.13, e paralelos, Bavri e Omar, 35b. Rabi Akiva, né? Avot Rabi Natan, versão A, capítulo 6, páginas 28 e 30, e paralelos da versão B, capítulo 12, páginas 29 e 30, novamente, e o Rabi Eliezer Ben Hakanos, também na página 30 e 31, e paralelos na versão B, capítulos 13, página 31 e 32. O mito inclui a personagens e vemos origens humildes ou nobres. Esses personagens de eventos, origens humildes ou origens nobres. Comparações com figuras primordiais da própria Taná e do mundo dos sábios. Sifrei Devarim, 357, páginas 425 e 427, atribui aos diferentes indivíduos os princípios de estudos, considerando-os como figuras exemplares. Mishnah Avot 1. O Avot aqui é o próprio Pirkei Avot. Maaseh Roqueia e Mishnah de Nezequim Avot 2. Certamente a interpretação simples esclarece que o tratado começa com Mishnah, ou a Mishnah, de Avot 1. Como Moshe recebeu a Torá do Sinai, é sabido que Moshe, nosso mestre, está no segredo, ou seja, no significado, segredo e profundo da Torá, que é Sod, Tiferet. Aí a gente deve entender por que Moshe é chamado desse Sod, porque esse Sod de Moshe, ele é Yud-Kei Vav-Kei, que é o nome que habita Tiferet. Então, veja, é isso que está sendo falado aqui, que é de Tiferet, o segredo de Tiferet. O mesmo nome, não é? Ou seja, Men-Rei, porque o nome com gematria 45, que tem um paralelo com Adão, isso é o tetragrama aberto com gematria 45, ele também está nesse nível de Rua, ou no nível ali de Tiferet. E também o nome Moshe, né? Diz o nome Moshe aqui escrito. Quando se lê ao contrário, é Hashem. Hashem, é lógico que haverá uma mudança no men final, mas Hashem é o nome, né? Então, veja. E tem a gematria de El Shaddai. Vamos ler aqui de novo, para não ficar estranho, né? E é sabido que Moshe, nosso mestre, está no segredo do Sod de Tiferet, o nome Ma. E também o nome Moshe tem a gematria de El Shaddai. Por quê? O nome Moshe tem gematria 345. El Shaddai tem valor 31 de El, esse El está ligado a Sefirá, Hesed, e Shaddai, que é o que está sobre, não é, a Lua. Veja, então a gente já falou de Tiferet, estamos falando de Hesed, e agora também da Lua, que é Yesod, que tem gematria 314, o mesmo valor de Pi. Então, 314 mais 31, 345, o mesmo valor de Moshe. É por isso que esse tratado ele vai ter 5 capítulos. Mas, para expandir o assunto e também dar uma razão pela qual o tratado é chamado de Avot, paz, explica-lhe uma razão maravilhosa para o fato da Torá ter aqui 5.888 versículos. Embora em nossos Humashim, Pentateucos, não haja em detalhes, senão
somente 5.845 versículos. Vale entender aqui que quando ele usa numerologia em números hebraicos, ele não está botando o número 5.000 aqui, ele está botando, ó, só para vocês aprenderem, 400 mais 400, 800, e mais 45, que também é o mesmo numeral aqui, 45, da palavra que define ma, o que, né? Uma pergunta. Isso é bem profundo na Torá. A gente tem 5 horas de aula lá no nosso canal com essa pergunta, ma e mi, né? Tá lá, foi extensa essa aula. Então, veja, esses 5.800 é citado, como eu disse anteriormente, 5.888, mas aí se conta aqui 5.845, né, versículos. Então, ou seja, é necessário dar uma boa razão para este número, que a Torá escrita é o segredo de Tiferet, no qual está o nome Ma, ou seja, o nome divino aberto, Yud-Kei, com gematria 45. De qualquer modo, nós nos baseamos nos sábios do Talmud que trouxeram uma beraita explícita no primeiro capítulo de Kedushim 30a, afirmando que a soma dos versículos da Torá é 5.888. Agora sim, aqui o número está escrito certo, rei, alefim, né? E o numeral 888, que é como se escreve em hebraico, e 5.888. E é preciso encontrar uma razão e um entendimento para este número. Eu fiz aqui, tentei, né? A gente sempre tenta, e fizemos aqui um cálculo. Então, chegamos a 5, né? 5 vezes 8, vezes 8, vezes 8, e chegamos aqui ao numeral 2.560. Ao contrário, né, nós vamos ter Zerampim, 6, mais 52, que é a palavra filho, ou seja, um filho ideológico. A outra forma que eu encontrei foi 5 vezes, né, colocando entre parênteses a somatória, para que se houvesse em primeiro elo, então deu 24, né, 8 mais 8 mais 8, 24, vezes 5, 120, e a idade de Moshe. Acredito eu que chegamos aqui a algum ponto bem interessante. Massar Roquei Mishnah de Nezequim, Avot 8. E com isso fica claro que o nosso santo mestre, e agora falando do Rabi Yehuda Hanassi, começou o tratado de Mishnah Avot 1, como Moshe recebeu a Torá do Sinai, ou seja, ele escreveu isso. E quando você escreve Sinai, a palavra Sinai, aqui em hebraico, sem o primeiro Yud, ou seja, se ela tem gematria 130, Samer 60, num 50 e Yud 10, 130, sem um Yud, sua gematria se torna 120. Exatamente o tempo de construção da arca, e também foi o momento da morte de Moshe, com 120 anos. Como o número de dias que ele esteve na montanha, também é descrito aqui, que ele vive essa quantidade de dias ali na montanha do Sinai para trazer a Torá. E a gente vai entender isso um pouco melhor também. Então, por isso ele diz, Moshe recebeu a Torá do Sinai, né? Perdão, deixa eu pular aqui, ó. Sua gematria 120, o número de dias, ele esteve na montanha, e eu já escrevi que a Torá superior consiste de 120 vezes 50 versículos. E é por isso que ele diz, Moshe recebeu a Torá do Sinai. A gente só vai fazer aqui, para não ficar bem longe, não é? 120 vezes 50. Vamos dar uma olhada aqui o que ele está falando. Aí, 6.000 anos, né, para retificação. Exatamente isso que ele estava falando. E ele continua aqui. É por isso que ele diz, Moshe recebeu a Torá do Sinai, ou seja, Mi-Sinai. Ou seja, os 5 livros da Torá que ele recebeu. E por isso, o tratado tem 5 capítulos, eles são de Sinai, Mi-Sinai, mas não todo o Sinai, pois ele não recebeu toda a Torá superior, que é 120 vezes 50. Por isso que a Torá tinha 600.000 letras. Pois lhe faltaram 120 versículos até o dia da sua morte, do quais lhe foram revelados
8 versículos desses 120 versículos, e não mais. Ficaram faltando 112. Mas nesses 8 versículos, haverá ali 112 palavras, intencionalmente para indicar os 112 versículos que restaram da Torá. Pois bem, a gente fez aqui um adendo, porque esse texto é um texto, não é, judaico, é um texto traduzido, e a gente fez um adendo aqui justamente para conversar um pouco sobre essa questão de Moshe no Sinai. Como que funcionou dentro da Torá? É uma visão rápida, só para a gente ter uma ideia mais plena de tudo, como tudo aconteceu. De acordo com a tradição judaica, baseada em uma leitura atenta, o livro do Êxodo, Moshe subiu ao Monte Sinai 8 vezes, está vendo? Exatamente isso. Essas dúvidas não foram todas iguais, algumas breves para levar a trazer a mensagem, enquanto outras eles envolveram longos períodos de permanência na montanha, e a subida mais famosa são 3, que duram 40 dias e 40 noites cada, os 120 dias. Aqui está um resumo cronológico de cada uma das 8 subidas. A primeira subida, Shemote 19:3, logo após os filhos de Israel acamparem em frente ao Sinai, Moshe sobe pela primeira vez, Hashem o encarrega de apresentar a proposta da aliança ao povo, perguntando se eles aceitam se tornar o reino de sacerdotes e nação santa do Eterno. Na segunda subida, Shemote 19:8, após o povo responder unanimemente tudo o que o Eterno falou, faremos. Naase verishma. Moshe sobe novamente para levar a resposta afirmativa da nação ao próprio Eterno. A terceira subida, isso é o Shemote 19:20, Hashem chama Moshe ao cume da montanha para lhe dar as últimas instruções antes da revelação da Serete de Berote, que é conhecida como os 10 Mandamentos. A principal instrução era advertir o povo para não ultrapassar os limites estabelecidos ao redor do monte. Quarta subida, Shemote 24:12-18. Essa é a subida mais famosa. É a primeira que dura 40 dias e 40 noites. Moshe sobe para receber as tábuas da lei, escrita diretamente pelo Eterno. E durante a sua ausência é que o povo comete o pecado do bezerro de ouro. A quinta subida, ao descer e ver o bezerro de ouro, Moshe quebra as primeiras tábuas. No dia seguinte, ele sobe novamente para implorar o perdão do Eterno para o povo. Esta subida marca o início do segundo período de 40 dias, um tempo de intensa reza, oração pela nação. Na sexta subida, Êxodo 34:1, Hashem perdoa o povo e instrui Moshe: lavra para ti 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Moshe prepara as novas tábuas e sobe com elas. Sétima subida. Esta é frequentemente vista como a continuação imediata da sexta. Com as novas tábuas nas mãos, Moshe sobe ao Sinai e permanece lá por um terceiro período de 40 dias e 40 noites. Ele não come, ele não bebe, recebe a segunda versão das tábuas da lei, e além de se aprofundar o seu conhecimento na Torá. Oitava subida. A tradição rabínica considera que após descer no final do terceiro período de 40 dias, em Yom Kippur, Moshe subiu uma última e breve vez para receber os mandamentos sobre a construção do Mishkan, tabernáculo, e desceu em seguida. Em resumo, as subidas de Moshe representam um intenso e complexo processo de forjar aliança entre o Eterno e o povo de Israel, com Moshe atuando como intermediário fiel e incansável. Pois bem, era só para a gente matar essa curiosidade, não é? De saber quantas vezes ele subiu no monte, 8 vezes, que é exatamente o quantitativo ali de Sefirot, de Malhut, até Binah. Ok. A gente está lendo aqui a questão literal, mas não é literal, e a gente vai entender isso um pouquinho melhor depois. Durante as aulas que a gente vai tendo, ou aqueles que já entendem o que a gente está falando aqui. Megalete Almocote sobre Parashá Vaiterhanan 65.1, método 65.
Os cabalistas escreveram sobre o versículo: seu reino é um reino de todos os mundos, Kol Olamim. Isso é o Terrelim 145:13. A palavra todos, da palavra Kol, em gematria é 50, que são 50.000, que é o segredo do grande jubileu. Como está na porção de Sanhedrin, 97, assim como amo o ano sabático, né? Perdão, assim como o ano sabático libera a cada 7 anos, assim o mundo é liberado a cada 7 ciclos sabáticos. É o segredo do grande jubileu, como explicado no Recanati, na porção de BA, e haverá 7 ciclos sabáticos no mundo, e depois deles o grande jubileu, que é o segredo das 50.000 gerações. E Moshe é a totalidade dessas 50.000 gerações, o próprio Moshe. Como está escrito, a palavra que ele ordenou para 1000, veja, 1000 aqui é a palavra Aleph, Aleph, Lame de P, e é também as letras que compõem a letra Aleph escrita por extenso. Isso é o Salmo 105:8. Falta aqui a letra Vav. E a gematria de Aleph sem a Vav é Moshe. Moshe, sobre ele foi dito em Eclesiastes 7:28. Um homem entre 1000 eu encontrei. Esse é Moshe, que é o próprio Moshe. Isso está no Vaikra Rabá 2:1. Por isso ele diz, eu supliquei da palavra Vaiterhanam, com um num, final longo, na palavra, que é o segredo do grande jubileu, e Moisés quis retificar todas as gerações. Sobre isso ele disse, depois que tu começaste a mostrar o segredo da medida, estatura, shur, komá, que são 600, né, mil, Gadeleha, ele era numa totalidade das 600.000, a grandeza precisamente, que é o segredo da medida e da estatura. Por isso a Torá foi dada por meio dele, que contém 600.000 letras. A gente vai dar uma paradinha aqui, deixa eu só deixar aqui em vermelhinho, para a gente não perder o texto. Vamos lá. Gente, é muito... Quando a gente não estuda a Torá de forma adequada, a gente perde muito da Torá, em todos os sentidos. Por exemplo, em Devarim, a gente está lendo ali Devarim 3:25, para achar de Vaiterhanam, a gente até falou sobre esse livro, Megalea Mukut, que é um livro extraordinário, feito por um rabino. Ele pega esse início ali da reza de Moshe, e ele viaja, né? Ele faz todo um sistema de viagem por toda a Torá. E, de fato, a Torá é um livro só, né? A Torá, ela é um livro único. Agora, nós já temos descoberto, né, durante o nosso processo de estudo, que a própria Torá ela foi muito mexida, né? Idiomas foram criados e quiseram se colocar... A própria linguagem do que a gente está vendo aqui agora é uma linguagem muito mística e talvez até de não tão fácil entendimento para a maioria das pessoas. Por isso, a gente deve ter uma Torá, né? Eu tenho uma Torá, se você olhar, ela é toda marcada, cheia de segredos. Por que ela é cheia de segredos? Porque eu tenho que riscá-la, eu tenho que estudá-la, senão eu vejo o segredo ali e eu acabo, então, não entendendo o que eu estou estudando, a coisa começa a ficar complicada, né? Porque você não descobre os segredos da Torá. Veja, a gente vai só analisar nesse texto de Vaiterhanam, que é exatamente no Devarim 3:25, é onde começa essa paraxá. Essa paraxá, não é? Ela está indo ali já para os primórdios do final, perdão, não para os primórdios, é 3:25, não 25. Ela está aqui no 25, começando a falar sobre a reza não é? De Moshe, ok? Então está aqui, deixa a gente assim, ó, vai ter Hanan, que existe todo um segredo, como a gente vai ver aqui. O que é a Torá e como a Torá ela deve ser estudada?
ela não deve ser lida somente no, em português, mas se você não sabe, é por ele que você começa, né? Também saber as histórias, ainda no literal, é melhor que nada, isso é verdade. É melhor do que você não conhecer nada. Pois bem, deixa eu só colocar a formatação nesse texto de forma ideal, para que a gente possa começar a entender um pouquinho aqui por que essa Torá foi quebrada, por que tem vários escritos, por que não é um livro que nunca, mesmo para aqueles que não entendem, enfim, não dá para parar de estudar. A gente vai usar aqui exatamente a palavra Vaiterranam, né? Essa palavra inicial que está também, porque geralmente é a primeira palavra ou a palavra que tem mais intensidade que vai dar ali a frase, não é? Exatamente um sentido. O primeiro sentido que eu gostaria de dar aqui é exatamente o numeral. Existe uma gematria para essa palavra. Eu não vou botar número a número, senão a gente vai ficar um tempão aqui. Eu vou botar diretamente o número aqui que tem o valor da palavra, 515. Pois bem, diz que Moshe ele rezou para subir exatamente e atravessar para a terra de Israel. Isso ele reza 520 vezes, isso está no Midrashim, Urashi diz, né? Ele cita duas opiniões da natureza dos pedidos de Moshe para entrar na terra de Israel. Embora Moshe pudesse ter insistido para que o Eterno permitisse a entrada na terra de Israel, por causa dos seus bons atos, ele não estava, ele, no entanto, não agiu assim. Ele pediu ao Eterno permissão para entrar na terra de Israel, como alguém que pede um presente imerecido. E Moshe, ele fala que Moshe rezou ao Eterno. Qual a diferença entre essas duas explicações? É porque Rashi precisou trazer as duas, né? E aí vai seguir aqui. A Escritura afirma que o Eterno é misericordioso com todas as suas criaturas. Salmo 145, 9. Indicando a intenção de que o Eterno de prover todas as necessidades, tudo que ele criou, né? Um ser humano, um cabalista, tem um mérito adicional de descender, né, desses patriarcas através de quem ele tem um direito de sustento adicional. Como a Mishnah declara, mesmo que você lhe prepare uma refeição, como um banquete de Shilomon em seu apogeu, você não terá cumprido a sua obrigação para com eles, com os sábios, pois eles são os filhos de Abraham, Itzahak e Jacob. Baba Metsia, 83a. E ao cumprir a vontade divina, a pessoa tem ainda direito do sustento adicional, como relata o versículo. Se vocês buscarem o estudo de minhas leis, a fim de guardar os meus mandamentos e observá-los, então eu darei sua chuva no tempo certo, a terra produzirá seus frutos, etc. Vai para 26, 3 e 4. Assim, em uma situação normal, quando a pessoa se aproxima do Eterno, ele precisa, por suas necessidades, ela estará pedindo algo exatamente, né, para seu sustento, né? Algo que merece, de acordo com o princípio do Eterno, ele próprio estabeleceu. Mas mesmo que a pessoa seja merecedora, ela precisa de que a forma que ela reza para Deus, visto que o que ela merece, e de acordo com a Torá. Não é um débito que Deus lhe deve, mas sim o Eterno escolheu ser misericordioso com suas criaturas. Ele escolheu dar um tratamento especial ao justo e etc. Assim mesmo, aquilo que as pessoas merecem é basicamente dado a ela somente por causa da bondade do Eterno. Portanto, ele deve pedir e não exigir isso para o Eterno em uma prece. Então, ele acaba rezando essas vezes, não é? E então ele começa a pedir ao Eterno. O seguinte versículo do Taná, ele começa, já aqui abaixo, deixa eu ver, ele segue, ele fala Adonai e Eriek, né? O nome do Adonai, como a gente já viu em outra sessão, ele está fazendo uma movimentação na árvore sefirótica,
Ou seja, ele não está fazendo algo tão simples como as pessoas imaginam, porque a Torá é um livro complexo e um livro de reza também, e toda ela forma o nome de Deus, e formando o nome de Deus, lógico, ela forma toda a estrutura do nosso sistema, toda a malha do nosso sistema espiritual é a Torá, e não tenha dúvida, a Torá ela não pode ser um livro de histórias no nosso mundo, não duvide nunca disso, é até um pecado, porque é essa história de trazer a Torá para o nosso nível que escangalhou toda a realidade espiritual que nós temos hoje. Então, veja, ele está citando aqui Adonai, que é Malhut, né? Ele pede Adonai, Malhut, e o mesmo que a gente falou lá, né? Falamos de Shaddai, Elok, tudo isso faz processo de uma malha espiritual para chegar ao eterno. E só se chega lá com as intenções e a santidade correta. Não tem nada a ver com religiosidade aqui, né? A gente está falando de uma internalidade. E, enfim, então o nome Adonai, que está aqui embaixo, e o nome Yud-Kei Vav-Kei, aqui não está, perdão, em Tiflix. Veja como é que, às vezes, a gente se distrai um pouco e acaba falando até bobagem. O nome aqui está com gematria de Elohim, ele está aqui em Biná. Esse Yud-Kei Vav-Kei não está em Tiflix. Dessa frase, ele está em Biná, enfim. A gente também deve observar, só para um adendo, é que a própria letra e a organização dos sinais maçoréticos, eles estão falando de níveis da árvore Sefirot. Os pontinhos abaixo das letras representam o quê? Nefesh. O pontinho central da letra, ele representa essas 3 Sefirot, que é o nível de Rua. Os pontinhos superiores das letras, os maçoréticos superiores, representam exatamente Neshama. Você percebe, então, que essas letrinhas representam isso. Há de se entender aqui, gente, que toda a árvore sefirótica que é formada exatamente de 5 níveis de árvores sefiróticas, elas são, na verdade, todas elas têm esse nível de entendimento. Vamos aqui, olha, a gente está saindo um pouquinho, eu espero não perder a meada da aula, que tudo aqui para a gente é assim. A gente faz os estudos, acha que vai ser como a gente quer, mas nunca é. Sempre muda, né? Então, é assim que funciona aqui para a gente. Veja, a árvore ela vai se desenvolvendo, como ela vai se desenvolvendo? Mostrando um DNA do universo, mostrando todas as outras estruturas espirituais. Então, quando a gente pega essa Torá para ler, a gente deve ter convicção e entendimento sobre essa questão de que essas árvores em si, não é? Elas são, na verdade, uma construção de vários mundos espirituais. O que eu quero dizer com isso? Vamos perceber aqui, a gente tem 5 níveis de árvores, né? A gente percebe que a Torá, lógico que a gente tem uma realidade que é um micro do micro do micro da realidade total. Mesmo na nossa realidade, a gente não consegue biologicamente, fisicamente, acessar os mundos, né? Tem coisa que a gente não escuta, tem cores que a gente não vê, ondas que a gente não tem a sensação, enfim. Mas os mundos espirituais, eles se dividem, não é? Veja, a níveis espirituais. Veja, a própria letra Yud do nome do Eterno, vou dividir aqui, agora que a gente entendeu, olha, a primeira árvorezinha, aqui eu não estou dividindo 10 por 10, mas eu estou dividindo os mundos espirituais, veja, os mundos espirituais, nos níveis da alma, Nefesh, Ruah e Neshama. Então, veja, Hayá, Yeridá, temos Neshama. Essa árvorezinha aqui vai pegar todos essas 6 sefirot, ela se torna uma só sefirot, e nós temos o nível de Nefesh. Veja, isso significa o quê? Isso significa que eu tenho que saber exatamente de onde eu estou falando, de qual parte dessa árvore. O que a Torá vai falar para mim? Olha, a Torá ela tem segredos. Então, ela tem letras enormes, como o Beit de Bereshit, e tem letras pequenininhas, como o Rei de Bereshit 2, da palavra Liber Ribaram. Não é o estudo para agora, é só para a gente ter uma ideia dos segredos da Torá. Aí, essas letras, a maioria delas são médias. Então, estão falando da onde? Do nível de Rua.
Tá vendo que aqui no nível de Rua, onde eu tenho o nome Yud-Re Vav-Re, sem ser esse Yud-Re Vav-Re, porque esse aqui está com os sinais maçoréticos da palavra Elohim. É preciso observar isso. Então, eu vou estar falando, né, dos anjos e dessas árvores, ou seja, desses mundos espirituais. Isso significa o quê? Que no mundo de Nefesh, eu tenho 5 níveis de estudo de Torá. Eu tenho Nefesh de Nefesh, Rua de Nefesh, e tenho também Neshama de Nefesh, Hayá e Eridá de Nefesh. No Rua vai ser a mesma coisa. Eu tenho Rua, né, de Rua, tenho, Rua de Nefesh, Rua de Rua, Rua de Neshama, Rua de Hayá e Rua de Eridá. Quando eu chego nessa árvore, é a mesma coisa. Eu tenho aqui Nefesh de Neshama, Rua de Neshama, Neshama de Neshama, tenho ainda Hayá de Neshama e Eridá de Neshama. Cheguei aqui em Hayá, a mesma coisa. Eu tenho Nefesh de Hayá, Rua de Hayá, tenho Neshama de Hayá, Hayá de Hayá e Eridá de Hayá. Quando eu chego em Keter, eu tenho mais esses mesmos níveis. Agora, deve-se entender que a santidade é muito maior, né? Não estou falando aqui é a mesma coisa, eu estou explicando os mundos espirituais, como funciona. Eu chego em Keter, nem Moshe chegou aqui, né? Então, eu chego em Keter, eu tenho aquele Nefesh, né, de Keter, né? Ou seja, Nefesh de Eridá, tenho Rua de Eridá, Neshama de Eridá, Hayá de Eridá e Eridá de Eridá. Ou seja, essa composição me leva à composição dos 125 degraus que eu tenho que entender, porque é 5 vezes 5 vezes 5. Por quê? Em cada uma dessas 5 sefirotes, eu tenho 5 mundos, ou 5 níveis espirituais. Por isso que os degraus da escada de Yaakov eram 125. Pois bem, era só para a gente ter uma ideia. Voltando agora, isso é um pouco da Torá, lógico, mas era só para ter uma ideia. Então, na palavra Vaiterhanã, o que a gente tem? Vav. Vav com um Kamatis acima. O Kamatis também representa a Sefirá Keter, porque todos esses pontinhos abaixo da letra, eles representam alguma coisa. E perceba que esses pontinhos não estão nos escritos, porque eles eram colocados através do Zorro. O Zorro sabia como era o som de cada letra, onde estavam os sinais maçoréticos, só os sábios sabiam. Então, quando se escreve uma Torá, num rolo, não se bota os sinais maçoréticos. Mas o Zorra, ou a pessoa que conhece esse texto profundamente, ele vai saber o texto. Para as pessoas que não são de Israel, fica um pouco difícil. Mas veja, quando você... Tem pessoas que decoram poemas, músicas, né? Eu nunca consegui cantar uma música inteira, meu Deus, que vergonha. Mas as pessoas, elas gravam, pelo menos ali um refrão a gente guarda, né? Às vezes até uma música chata que fica aquele refrão ali. Enfim, a gente guarda, eles guardavam isso. Então, para nós, não é tão difícil ler um texto todo dia, por exemplo, uma reza, como Terrilim 1, em português, etc. Eles gravavam tudo isso de mente e tinham isso guardado, os sábios. E aí o que acontece? Quando o Shimon Bar Yochai foi até lá para o nosso canal, lá um podcast bem legal, né, sobre ele sabia todos esses segredos de toda a Torá. E aí o que acontece? Mas veja, qual é o segredo aqui agora, Moré? É que a gente está falando do Vav. O Vav representa o quê? O Vav ou vai representar a ligação de Keter, combinar, veja, no mês de Touro, a palavra Shor, e também a tribo de Shimon, que era próprio o nome de Shimon Bar Yochai, né? Que era chamado de Rashbi, que escreveu a Torá. O outro Vav, vão ter mais 3 Vavs, na verdade. Um outro Vav vai representar essas 6 sefirotes, vai representar esse nível aqui de Rua, e ele
vai estar ainda envolvido com o Vav grande, que tem dentro de Tiferet, e o Vav menor, que tem dentro de Yesod. Veja, o Vav ele é bem esplêndido aqui nessa construção. É a análise que deve se fazer em relação a isso. Logo após essa palavra supliquei, né, vai ter Hanan, você tem Aleph Tav. Veja, qual é a ideia aqui? Olha, o Eterno botou aqui, isso é um sistema de língua, é um sistema para você entender uma lógica de que tem um hebraico santo lógico, mas não se segue o cronograma. Veja, Veete, o que eu estou falando aqui? Olha, Veete, eu estou falando aqui exatamente, não é, das 22 letras hebraicas. Essas 22 letras hebraicas, elas estão sintonizadas juntamente com o que vai fazer parte de toda a construção da Torá. Então, toda a construção da Torá, e quando a gente fala Torá, a gente não está falando, não é, gente, só de uma coisa escrita. A gente está falando de um sistema espiritual que foi designado e só pode ser designado através das letras hebraicas. A gente está aqui, ó, as letras hebraicas, cada uma dentro, não é, da sua construção. Deixa eu só copiar. Olha que legal que eu descobri aqui. Ó. Você copia, cola como imagem, aí você não precisa ficar muito preocupado com a formatação. Você consegue, ó, já crescer tudo junto aqui, ó, tudo é imagem agora, olha. Que legal isso, né? Me ajuda muito. Então, veja, então eu tenho aqui o Aleph, né, o Aleph Beit, construído dentro de uma lógica da Torá. Então, o que significa aqui? Vamos começar a definir algumas argumentações aqui para que a gente possa entender o que a gente está falando lá. O que os sábios cabalistas viam? Existem os sábios cabalistas e existem os sábios, não é, que não eram cabalistas. Isso é uma palavra que a gente está pegando na Torá. Eu me detive aqui justamente para a gente falar sobre isso, não é, para a gente poder namorar com a Torá, poder se encantar com a Torá e percebê-la mais profundamente. Veja, eu tenho o Vav que está aqui, ele então ele vai ter que ser ligado a uma parte aqui da construção original do que a Torá está falando. Veja só. Lógico que a gente dá uma parada lá no texto, né, para vir para cá, mas não tem problema. Se for necessário, depois a gente repete tudo de novo, não tem problema nenhum. Veja, o que eu estou falando aqui? Aqui eu estou falando exatamente de Zerampim. Qual a parte da árvore? Deve-se pesquisar, né? Deve-se pesquisar. Agora a gente não consegue falar para você, olha, isso está em tal parte da árvore. Não dá, né? Porque é uma extensão muito grande a Torá e não foi o que nós nos fixamos aqui para explicar para vocês. Mas tem como saber, veja. Então o Vav sempre pode representar o Zerampim. Ou, como eu disse, né? O Vav que liga aqui, o Vav que está em Tiferet maior, com o Vav menor, que está dentro da Lua, que é Yesod, enfim. É importante saber que a Torá ela é um livro sefirótico. E o Aleph Tav? O Aleph Tav aqui, ele representa também alguma coisa. Né? Eu vou cercando aqui para vocês, construindo aqui com vocês, justamente para que a gente possa construir algo mais legal aqui, né? mais bacana. Então, veja. Então, o Aleph Tav, ele está aqui. O que significa isso aqui? O que está me dizendo? Eu estou separando, fazendo uma autópsia com a letra, e nessa autópsia eu tenho que entender o que está sendo falado. O 515 já está aqui, tá vendo? Que legal. Pois bem. E aí, o que acontece aqui? Olha, eu tenho agora, não é, uma nova construção aqui, de que a palavra vai ter Hanan, ela está muito mais profunda do que se eu lesse ela no seu aspecto mais simples. Ela está me ligando aqui, ó, a 22 letras hebraicas. Sobrou agora essas últimas letras, que vão ter gematria 108. Eu vou fixar, segundo o ensinamento profundo, nessas duas letras aqui, o Het e o Nun. E para isso, eu vou ter que escrevê-la para a gente poder entender. Het Nun. Vamos escrever aqui o Het e o Nun para a gente poder compreender um pouquinho dessa Torá. Não é? A gente tem que ter uma cabeça bem viva
eu nem sei como é, né, que se mantém essa pessoa esquecida ou dessa. Veja, então, retinum. Tem até um aluno que fala, pô, Morel, você vive falando que você é esquecido, isso não é bom, isso é... Não, eu estou falando a verdade. Eu esqueço mesmo, vou falar que eu não esqueço, né? Então, veja só, olha, a gente tem aqui o retinum. Veja, o que significa o retinum? Né? O retinum é complexo, por quê? O rete é o mês de Tammuz, o num é o mês de Resvan. O rete ele está aqui na árvore sefirótica, ligando o Hesed a Tiferet, é o mês de Câncer, né? Aquela força que vai para um lado para o outro, chamado de Tammuz aqui. O num já está aqui embaixo, olha, ele está aqui ligando Vênus a Yesod. Tá vendo? É um caminho aqui. Agora, de fato, quando eu quero ver o que realmente está escrito nessa questão, eu tenho a palavra Hem. E o que é Hem? Hem vai ter uma gematria. Veja, eu tenho 515 ali, que é o valor da letra, e Hem tem gematria 508. Qual é a ideia aqui, né? Perdão, a Hem tem 58, perdão. Veja, 58. Quando eu inverto o nome, eu uso aquele tseruf, que eu vou fazer agora, eu vou ter algo fantástico aqui definido para mim. Eu vou ter o nome Noah. Ué, Noah? Sim, Noah. Noah é o personagem que constrói a arca, que é, né, a reencarnação anterior à Moshe. Está aqui, ó, Noah. Vocês podem conferir depois. Veja, Gematria 58. O que significa? Nesse caso, significa que está falando do dilúvio e está falando do mês de Tammuz. E o que aconteceu com Noa exatamente nesses períodos? Ele sobreviveu. A gente está na letra Yud, a gente vai entrar no mês de Elu amanhã. É a letra Yud. O Eterno, ele todos esses acidentes que a gente acabou de ler na Torá, fizeram um bezerro de ouro, que fizeram tudo errado, Moshe teve que quebrar as tábuas, descer, foram a ausência que o Eterno se afastou. O Eterno se afasta. E quando o Eterno se afasta, escurece todo o nosso planeta. Não é que o Eterno ele se afaste, é que nós não podemos mais perceber o Eterno. Seríamos como cegos que não conseguem ver a luz. Exatamente isso. Eu acho que não teria formatação melhor para entender isso. Somos cegos que não conseguem mais captar a luz. Nos perdemos, né? Nos anais das nossas dúvidas, nos perdemos no fato de querer uma Torá literal, literalizamos a Torá e criamos, por incrível que pareça, como pessoas infantis. E quando a gente está falando de pessoas infantis, a gente não está falando de nós, meros seres humanos. Nós estamos falando de homens intelectuais que têm o poder na mão, que poderiam, ao invés de estar lançando granada na cabeça das pessoas, cuidando da sua casa, do seu jardim, fazendo uma pescaria, né, num iate, está lá arrumando problema. Já era para estar, né, na geriatria espiritual, sei lá. Mas tudo bem, que tudo tem que ter uma escuridão. Então, veja, essas pessoas, elas atraem a escuridão. O próprio nome Noah, ele está envolvido com uma situação onde ele vai enfrentar um dilúvio. Ele tem 600 anos ali, a gente já imagina que 600 anos de Noah que tem ali são os 6.000 anos, né? Não tem, as pessoas estão ficando espertas, Moré César. Elas estão compreendendo a profundidade da Torá, e eu fico muito feliz por isso, Moré César. Elas pararam, sabe? De vez em quando se dá um toque ali e tal. Isso é muito bonito, Tia Jamilton. Veja, tá bom. Qual foi o nome da natureza para o nome de natureza para o dilúvio? É a Teva. E a Teva tem gematria, veja, 86. Basta, como no nome Noah, eu dar uma invertida aqui no número. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Olha, vamos pular como imagem, basta a gente pegar a imagem aqui e virar. Olha lá, não deu certo. O 5 virou junto. Vamos reescrever aqui, olha. Pois bem,
a gente tem, então, ó, vamos botar no espelho 85. E 85 é o quê? É mais um do Colel, não é? 85 da palavra rateva, natureza, mais um do Colel, é 86. Então, o que está falando ali? Olha, aquilo ali que aconteceu, não é? É uma força da natureza controlada pelo Doré, que vai dar 86. Ficou ao contrário aqui por causa do hebraico, tudo bem. Senão tem que toda hora mudar o teclado, ficou 86 aqui. Tá legal. Pois bem, veja, ao contrário, dá confusão, vai dar Noa, tá vendo? Noa. Ao contrário aqui, vira Rens. Deixa eu só mudar aqui o num, porque o num, quando está no final da palavra, ele estica, ele fica feminino aqui, olha, nem, hem. E a mesma gematria de Noa. Se somarmos 5 mais 8, dá quanto? Dá 13. 13 é o quê? Amor, ahavá. E é também a palavra errade. 13. E 13 também são 13 letras que compõem Rava, porque Rava tem 13 letras e Adão tem 9 letras. Ou seja, Adão vai do Aleph na unidade e fica só na unidade até o 9. A partir do 9, que vem o Yud, de Elu, até o final das letras é Rava, 13 letras. Temos mais 5 letras sofíticas, mas são mutações das letras como a gente viu, como nós vimos. Nós não saímos aqui da palavra vai ter Hanan, e ele resolve. A composição também aqui que nós podemos ver é exatamente que existe, não é um fator aqui importantíssimo, porque se nós analisarmos mais profundamente esse texto, e veremos, não é, que no final aqui existe o numeral 100. Tá vendo? No mais no 100 é quando nós não consideramos aqui o num final, porque o num final é 500, né? Ele é 500. Nós não consideramos o num final como num final. Nós também podemos considerar, teríamos uma coisa incrível. Veja como é que a gente vai descobrindo aqui, olha, 550, né? A gente vai ter aqui 550, quer dizer, muda todo o contexto da numerologia que nós vimos aqui. Mas, de verdade, nós temos aqui o numeral 100, tá vendo? Numeral 100. O que é o 100? O 100 é quando a gente tem exatamente o processo de todos os patriarcas, né? Ou a árvore sefirótica completa, que é 10 vezes 10, 100. Veja como é que tudo foi mudando por uma linguagem fantástica. Pelo menos eu acho, não sei você, né? Perceba, então, não é, que essa linguagem fantástica, a gente não saiu da palavra vai eterna, não. E dava para ir muito mais. Dava, lógico que dava. Você acha que não? A eternidade não será o bastante para a gente estudar esse livro. Então, a gente deve perceber que a Torá é um livro fantástico. E poderíamos mexer com o número 515, enfim, chegar ao numeral 11, e aí nós estaríamos falando realmente de Moshe, que desce do Gar de Biná até aqui. Né? Moshe vem daqui, do Gar de Biná. Ele é uma força espiritual, como a gente viu, Hashem. Ele desce do Gar de Biná, vai até ali, aquele meio, e é o que vai fazer a conexão com o Vav. Esse Vavinho aqui que vai conectar os mundos espirituais superiores ao nosso mundo. Né? Então, veja, a gente tem aí toda uma construção, ou seja, a palavra que foi gerada aqui agora, Ham, tá vendo? É Hesed, é misericórdia, é perdão total, é amor total. Então, quando o Eterno está falando com Moshe, no profundo da Torá, está falando de um ser misericordioso. Então, a Torá ainda vai mais além, porque vai falar assim, Baete, né? Ou seja, 472, Baete, naquele tempo, ou seja, naquele futuro, onde o Eterno irá, para aqueles que têm a segurança nele, e conseguem chegar a esse nível, vão conseguir entender todos esses processos. Né? Adonai, que está aqui no rei de Malhut, se liga a Yud-Kei que está no rei de Biná, e aí é construído todo esse fator que nós estamos vendo aqui. Perceba, então,
que a Torá é magnífica, não é? Então a gente segue aqui, a gente deu uma paradinha, né, para dar uma analisada, enfim, na palavra Vaiterranã, como há uma profundidade. Por isso que nós precisamos de mais sábios. Por isso que existe uma lei de ensino. A gente viu a palavra Vaiterranã, eu supliquei, com um num final longo na palavra, que é o segredo do grande jubileu. O que é o grande jubileu? 50.000 gerações, ou seja, os 7.000 anos. E Moshe quis retificar ali todas as gerações, ele já queria fazer aquilo ali. E sobre isso ele disse, depois que começaste a se mostrar o segredo da medida da estrutura Shinkomado, que são as 600.000 almas, perdão, aqui está Samer Havua, né, 600.000 letras, condutoras que existem no mundo, e sobre isso ele disse, tua grandeza, Gadeleha, que era na totalidade das 600.000 letras, tua grandeza precisamente, que é o segredo da medida da estatura, é por isso que a Torá foi dada por meio dele, que contém 600.000 letras. Foi aqui que nós paramos. E isso é o que ele disse, tua mão forte. Sua mão forte, que é a Torá. E como eu sou a totalidade de todas as gerações, que são 50.000 gerações, como está escrito no Zohar, no Bereshit, na página 173, Zohar 125a, sobre o versículo de Eclesiastes 1:4. Uma geração vai, este é Moshe. E uma geração vem, este é Moshe. E as gerações com menos de... E não há gerações com menos de 600.000, como está escrito no Midrash de Correlete. Correlete Rabá 1:4. As iniciais, o que foi isso, Eclesiastes 1:9. Vamos dar uma olhada aqui primeiro em Eclesiastes, que na verdade não tem nada de Eclesiastes, é correlete. Mudam as coisas, é incrível, mas a gente tem que navegar por esse mar, não é? Então, Eclesiastes 1:4 diz o seguinte, correlete, Eclesiastes, guarde aí. Agora tem que se ter essa ideia. Deixa eu só conferir aqui, acho que é 1:4. Vou chutar aqui, vamos ver aqui, ó, 1:4. O que ele diz aqui? 1:4, né? Correlete 1:4. Uma geração vai, outra vem, não é isso que está escrito aqui, ó? Uma geração vai, outra vem, mas a terra permanece a mesma para sempre. Ou seja, a terra ela não vai ser abalada. Deixa eu só abrir o Tanar aqui para ver uma tradução mais adequada para o que a gente está vendo aqui. Deixa eu só achar o livro. Esse livro é muito, muito fininho, né? Esse livro da CEF é difícil. Eu já tinha até marcado aqui, ó, já estava até, mas os estudos durante a semana a gente vai esquecendo aqui. Então está escrito aqui no 4, vai-se uma geração, né? O que está escrito aí? Ó? Vai-se uma geração, vai outra e outra vem. Aqui está escrito, ó, vai uma geração e vem uma outra. Perdura somente a terra. Então, veja, perdura somente a terra. Não está escrito aí que a terra permanece a mesma para sempre, aqui, na tradução. Está vendo? Então, essa é uma tradução mais correta. Eu ainda sou a favor da gente fazer todas as traduções, só que não nem sempre dá, né, gente? Porque senão a gente não consegue produzir o nível de aula, uma quantidade de aula, preparar vocês para vocês fazerem e ajudarem futuramente nesse papel de traduzirem a Torá, né? Traduzirem corretamente. Por quê? A gente vê que a construção e o entendimento da Torá é muito importante. Logo, ele cita o 1:9, que diz o seguinte, vamos ver aqui o que está escrito aqui. Ele diz aqui, somente acontecerá o que aconteceu, somente ocorrerá o que aconteceu, não há nada novo debaixo do sol. E aí é onde ele vai citar essas palavras aqui que a gente vai entender. Veja o que está escrito aqui, como está aqui. O que foi, voltará a ser. Ou seja, está falando de reencarnação. O que foi, voltará a ser. O que foi feito será repetido. O que foi feito será repetido.
e não há nada de novo, não há nada de novo sob o sol. Preste atenção à diferença. Ó. O que somente acontecerá o que aconteceu. Somente ocorrerá o que ocorreu. Né? A tradução. Não há nada de novo debaixo do sol. Dá até para entender. Mas olha o que está escrito no texto original. O que já foi, voltará a ser. Ou seja, o que você fez na outra vida, voltará nessa. O que for feito será repetido aqui para você consertar. E nada haverá de novo sobre a sua vida. Somente essas coisas que você tem que consertar. Só que a gente arruma tanto problema. E está falando de Moshe, porque toda a ideia aqui, olha só, vocês podem insistir, mas a Torá, Moshe, ele vai estar em toda a reencarnação. Não adianta se proteger, querer correr como Jonas, ele vai estar lá. Em algum momento você vai ter um contato com o Eterno, você vai ter um contato com a Torá. Quantas pessoas estão falando, olha, eu ouvi uma voz, tinha alguma coisa que eu sabia que não estava certa, era o Eterno direcionando as pessoas. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras nem tanto, não é? E aí, qual é o segredo que está trazendo? Olha, se eu marco aqui a letra Mem, o Shin e o Rei. Eu tenho a palavra Moshe. Moshe estará em todas as gerações. Por que Moshe estará em todas as gerações? Exatamente porque Moshe, aqui no caso, ele tá vendo? De onde é a letra Vav, que traz toda a energia para o nosso mundo. É mais ou menos, vamos imaginar, o Yaakov era o pai das 12 tribos, na verdade 13 tribos, tem 2 meia-tribos, são Menashe e Efraim, que não existe a tribo de Josefitos, né? Existe Menashe e Efraim, tem todo um segredo aí. São 13 tribos, porque a cada 19 anos são inseridos ali 7 meses de Adar, o que muda totalmente a composição do segmento das festas da Torá, que são lunares e não solares. Mas Deus, o Eterno, fala no início, quando ele cria os grandes luzeiros, que são para controlar dias, noites e anos, a lua e o sol. Por isso que a gente tem 2 tipos de ano, né? O ano solar e o ano lunar. Não é? Então, existe um ano sinódico. Pois bem, veja, agora que a gente percebe isso, a gente vai ver que em toda geração a gente teve o sol, realmente o sol físico, e a gente teve a espiritualidade, ou seja, a conexão divina, porque nesse caso, o Vav é o órgão sexual masculino. É dele, veja, esse órgão sexual masculino que a alma passa pelo Vav menor e chega até o nosso mundo. Por mais que a pessoa fuja do Gigunas, amor, eu vou estudar a Torá o quê? Eu tenho mais o que fazer da minha vida, eu estou esperando um concurso público, eu vou ser famoso, vou ficar rico, e não adianta nada. Não adianta nada. Não tem nada novo debaixo do céu. Um conforto para o corpo pode até existir, tá bom. Umas pessoas trabalham mais, outras pessoas trabalham menos, mas também isso não é importante para a Torá. Mas se prioriza muito isso no mundo de hoje. O que é importante é se você está evoluindo ou até desevoluindo, porque no caso de Iov, que a gente tem que sempre citar, ele desevoluiu, assim como a questão do nosso querido Shlomo, que era rei de Israel e voltou como Jeremias, não desevoluiu, não no fator espiritual. Na verdade, ele viveu uma nova vida, onde ele teve que lutar contra o seu erro, mas agora ele não tinha grana. Ele era profeta, mas não tinha grana. E era muito humilhado, muito xingado, não podia nem casar pela quantidade de mulheres que ele teve na outra vida. Mas perceba aqui que a gente tem segredos aí dentro. A gente fala, né, a Torá. Por que a Torá tem 4 níveis? Pesha, Remes, Drash, isso é para você navegar neles. Algum sentido tem aí. Não dá para você ficar só com Sod. É legal, é a parte mística, é a mais importante para os nossos dias. Mas imagine que você pare num local, principalmente com crente que não bebe vinho, e vinho é o segredo da Torá, você tem que oferecer pão, como a gente discutiu de manhã, a palavra que está ali, é o que dá. Pegar pelo menos as conjunções verbais, mas ele vai falar, mas na minha Bíblia está certa, a sua está errada. E daí?
Aí já é uma outra coisa. Vai aprender hebraico, então, para tirar a prova dos 9. Ele não vai querer, sei lá o que vai acontecer. Mas vai haver um toque especial do Eterno. Tem que ter. Se não tiver um toque especial do Eterno, a pessoa não sai, ela fica agarrada. Mas voltando ao assunto, agora, veja, em toda geração Moshe está aí. Em toda a geração, ele vai estar levando a humanidade, porque Moshe também, ao contrário, é Hashem. Então, veja, as letras lá formam o nome Moshe. Moshe foi aquele que estaria em cada geração. Se assim for, deixe-me atravessar. Aí ele fala aqui, e Berar, na, quando eu estava para a terra de Israel. Então, eu atravessarei, haverá, aí, Bará, perdão, minha impregnação. Isso aqui, ó, quando é minha impregnação e vou, né? Tá sendo sinais maçoréticos aqui, eu não consigo produzir o sinal certo. Então, chutei aqui. Ayud Beit Vavireis. Nesta geração será aquilo em que eu sou reencarnado e impregnado de todas as 50 mil gerações. Este é o notaricon de Nun e Aleph, na, seja Nun, Aleph. O santo bendito seja ele, respondeu, basta-te, Rav Lahá. Por que aqui está falando Nun Aleph? Porque Nun é 50, e o Aleph, por extenso, como a gente já cansou de falar no Terrili 90, é 1000. 50 vezes 1000 são as 50 mil gerações que vão existir. Já está definido aí para quem queira entender, não é? E fazer as contas. E aí ele diz, Rabi Lehá. Então, eu fico aqui, deixando que ver eu dando aula aqui. Quando eu vou vendo as coisas aqui sendo escritas, eu olho aqui para o lado. Aí eu olho aqui, porque foi exatamente as letras que eu escrevi aqui, quando eu fiz uns desenhos aqui geométricos. Aí fui desenhando aqui, estava sem nada para fazer, peguei uma geometria aqui de uma reguinha dessa, né, que vem ali, triângulos, losangos, círculos, enfim. Então, ela vem cheia de detalhezinhos, né? Vem o cubo, o pentágono, e vem, aí eu botei aqui no papel, fui escrever. Aí eu cheguei aqui, lógico que eu estudei isso, não estou falando que eu não estudei, mas eu não tinha percebido. Estava aqui até agora, né? Inclusive, falei com o Jamil, e quando eu olho aqui para o lado, é por isso que eu falo, eu queria que vocês estivessem aqui para ver, né? Eu olho assim para o lado, caramba, como que pode isso, né? Exatamente essas mesmas letras aí, não a letra RAF final, mas essas letras aqui, que foi escritas aqui, Rei, Beit, Lamed. Eterno. É incrível. Não tem. Então, tudo bem, vamos seguir aqui. Então, o Santo Bendito seja ele, respondeu, basta-te, né? Quando eu fiz essas imagens, esses desenhos, eu fiz as gematrias, então fui seguindo, junto com alguns números que eu tinha escrito na página, e eu cheguei a essas letras, tá bom? Só para vocês saberem como foi. Então, tu precisa ser o mestre de todo Israel a cada geração. Né? Ele respondeu, basta-te, você tem que ser o líder, a Torá tem que ser o líder, as almas vão descer pela letra Vav, e é isso que Moshe disse, o Senhor se irou, vai ter a ver comigo por vossa causa, Shemot 30:26. As iniciais aqui, desse processo, de Shemot 3:26, agora eu comecei a botar os versículos aqui, formam um Yovel, que é jubileu, essas 50 mil gerações. Vamos ver aqui, ó, o Yud, né, ó, o Yud, o Vav, o Beit e o Lamed, que é a impregnação de Moshe até o grande jubileu, o final, Moshe vai estar lá. Tudo isso por vossa causa, pois a alma de Moshe cintila em cada geração no segredo do lugar, veja, de sua morada. Mimakom, veja, Mimakom, Shebitô, Ra, Rishagim. Se você ler de novo, aqui, ó, esse é Salmos 33:14, você tem um Mem de Moshe, o Shin de Moshe e o rei de Moshe. O que está dizendo aqui? Esse é o segredo de cada geração. Aí diz aqui, do lugar de sua morada, ele observa, né, ó, da sua morada, que deixa eu só me achar aqui, deixa eu ler daqui que é melhor, gente, ó, da sua morada,
Mimacon, a palavra Macon aqui, Mecon, tá aqui, é morada, Shebatô, Hachagin, né? Então, veja aqui o que está escrito. Ele observa, a passagem Chavetô, Hachagin, né? Ele observa Hachagin. Salmo 33, 14. E as iniciais, de novo, vão formar a palavra Moshe. Men, separa essa letra aqui, isso aqui era a sua morada, ele observa, né? São essas palavras, mas aqui no texto a gente segue reto no que está natural. Men, Shin, Rei, Moshe. Salmo 33, 14. Qual a ideia aqui agora? É só ver a aula? Não, depois vai lá, pega o seu terninho em hebraico e marca isso na Torá. Porque depois, na próxima aula, você vai falar assim, poxa, Maria, eu não estou entendendo nada. Eu não estou. Eu realmente não consigo. Mas aí você, mas eu tenho uma Torá que eu não gosto de riscar, tenho tanta pena, sabe? Nada, compra uma Torá para isso, um livro de terninho e marca, porque é importante. Porque esse mesmo Moshe que está aqui é a meditação Men Rei Shin, que a gente faz nos 72 nomes, é um nome divino. E qual é o papel do cabalista? Achar os nomes divinos na Torá. Está aí sendo apresentado. Aí quer dizer, aí depois você, daqui a alguns anos, pode falar, poxa, Morel, o senhor não mostrou para a gente como é que descodifica o nome dos anjos? Onde que está o nome Moshe? Ah, eu já esqueci, lógico que vai esquecer. Veja, se eu não anoto nos meus livros aqui, mesmo que eu anotasse em papéis, agenda, fica ruim. Porque quando eu for lá no livro, como é que eu vou lembrar que isso está num papel, numa agenda, em algum lugar? É muito estudo. Eu tenho que botar, ou eu compro aqueles papelzinhos, aqueles papeizinhos, né, que de escola, e a gente cola ali, que tem uma cola fraca. A história desse papel é fantástica, foi um erro de uma cola que houve, né, e o cara não tentava fazer uma cola super potente, ele faz a cola errada, e vem um amigo, não, isso pode dar certo, e cria esse papelzinho. Como é que é o nome, gente? Se vocês lembrarem, fale aí. Cola lá, anota, valorize o estudo, não vai querer ficar você sozinho estudando, que isso vai dar uma confusão desgraçada dentro da alma, dá mesmo. A gente tem essa sedução, né? Porque já fomos acostumados, né? Deus vai revelar, olha, Deus hoje vai falar comigo, o Eterno, né? Aí daqui a pouco vem com a cabeça inchada, Morel, não estou entendendo nada, tive sonho, mas não estou entendendo, etc. Enfim, não consegue entender. Tem que conseguir entender. Tem que conseguir entender. Se você recebe as coisas, ou ter a formatação para compreender, tem que compreender e tem que anotar. Se não anotar, se perde. Pode pegar e falar assim, ó, eu não anotei, eu não vou rever essa aula, eu vou perder tudo que está aqui. Por isso que é importante essas pequenas, vai lá, pega um lápis, a gente brinca, né? Pega um lápis de colorir, vai lá, marca letra a letra, uma letra, com uma canetinha, caneta não, mas uma lapiseira, né? É sempre importante. Marca, está lá marcado. Você descobriu um segredo. Ah, não posso marcar minha Torá. Não posso, tem tanto. Se não marca o segredo, não adianta nada. Vai ler de novo o texto, daqui a um ano não sabe nem o que está lendo. Não sabe nem o que estudou. Porque se perde, realmente. É um conselho, né? Pois bem, então, vamos formar Moshe de novo. Por isso ele orou para entrar na terra de Israel, pois viu com o Espírito do Santo, não é Espírito Santo, isso não existe, é Espírito do Santo, Rua Rakodesh. Não existe esse nome, Espírito Santo, não, tá, gente? O artigo foi tirado. O Espírito do Santo. Isso cria aí uma questão para uma terceira entidade. Então, é o Espírito, a essência do Santo, que está aqui conosco, é a essência dele, não é outro ser, etc., é ele mesmo. Não existe outra divindade, essa é a verdade. Também chamado de, como eu falei, Ora Kodesh, veja o nome Rua, está levando a gente ao quê? Ao nível de Rua, que é o nível intermediário de Moshe, Ora Kodesh, que que é o maná, né, que o maná cessaria com a entrada deles na terra. Isso foi revelado, pois vim por Ora Kodesh, e o maná, esse maná é aquele pão que caía dos céus, que na verdade é traduzido como men, reza, e ele suplicou depois que tu começaste a me mostrar a tua grandeza, que é o segredo dos céus, que é chamado de Sharakim. Né, ele diz aqui, de onde vinha o maná, o pão do céu? Eu supliquei, vai ter Hanã, como a gente já viu,
nos segredos de Vaeterranã, em gematria é igual à palavra conectada, She-Rubará, pois ele rezou 515 vezes. As orações para alinhar o Eruxalai terreno com a celestial. Ou seja, o nosso Eruxalai terreno é o nosso mundo. O santo bendito seja ele respondeu, ordena, sabe, Tsad Vav, a Yehoshua e ordena Tsav ao não é senão a Sheriná. Quando ele fala ordena a Yehoshua, ele está falando ordena a Sheriná. Por quê? Como eu disse para vocês, Moshe também é Tiferet, apesar dele representar Vênus, tem um momento que ele assume o local de Yaakov e ele se torna Tiferet. E Yehoshua, que era Rocheia, que recebe aquele Yud para se tornar Yehoshua, para ter a gematria exata e a proteção exata, ele então recebe esse Yud de Yosef. Então ele é o próprio sistema ali de Esod, e por isso ele é Esod a fundação, é de onde desce toda a força divina através daquilo que nós chamamos Lua Nova, a festa da Lua Nova. A gente cansa de ver falar disso. Já estamos chegando aí, já um novo mês, etc. Então, veja só. Esses dois personagens, Moshe e Yehoshua, agora Yehoshua é quem? A Sheriná. Então, ó, ele diz aqui a palavra a Sheriná, ordena, sabe, vá, senão a Sheriná, e fortalecê-lo para que ele tenha força para transmitir a Torá aos anciões, a Kenim, e assim aos anciões, aos Neviins, profetas, e etc. Vote 1. Por isso, o Eterno disse, não continues a falar comigo, mas sobre esse assunto. Ba, Davá, Razê. Este Z, precisamente, querendo dizer, este é o livro das gerações de Adão. Lá no Bereshit, no 5.1, está escrito aqui, Z, Sefer, Toledot, Adão. Veja, este é o Sefer, também pode ser chamado de Sipu, números, Sipar, uma coisa assim, eu esqueci aqui agora, que está num próprio... Ó, deu um branco aqui, já lembro. Isso está num livro, que eu vou lembrar já já. Então, veja, é o Sefer Toledot, a geração de toda a humanidade, um livro de geração. O que esse livro vai falar? Sefer Etzirá, isso está no Sefer Etzirá. Veja, Sefer. A palavra Sefer é igual ao Sefirá, só faltou o rei aqui no final. Tá vendo? Então, pois Moshe queria que em sua geração houvesse tudo o que haveria nas gerações futuras. E a gente acabou de fazer um estudo sobre 58. Esse versículo aqui, Zesef Toledot Adão, esses são os livros da geração de Adão, está ligado à gematria 58. Para refrescar um pouquinho aqui sobre o ensino, 58 é o nome Noa, tá vendo? Ou graça, misericórdia, rema. E somando, ao contrário da castigo, que é Elohim, natureza, Rateva, dilúvio e etc., até que o Noa reencarna como Moshe, e agora ele não construiu mais uma arca, porque num pecado do bezerro de ouro, o Eterno fala, Moshe, que era Noa, lá atrás, que deixou a terra ser destruída, fez uma arca para ele. E aí, que tal a gente começar de novo, Noa? Eu vou destruir todo mundo, Noa, agora como Moshe, ele tinha evoluído, a uma próxima reencarnação dele, ele não ia querer mais passar o terror que ele passou de ver a humanidade, entre aspas, ser destruída. É lógico que houveram 5 grandes inundações no nosso planeta, mas isso é um assunto para outra hora. Ele fala, não, eu não quero mais passar por isso. Apague o meu nome do teu livro, da tua Torá, o que era impossível. Como que Hashem vai tirar o nome de um justo, de um santo estudante da Torá que estaria em toda a geração do seu livro? Não tinha como. Olha como, que coisa bonita. Que coisa especial. Ele, então, fala para Moshe, Moshe, não dá para apagar o seu nome, você é justo, mas dos rachás eu posso apagar. E o Moshe usa, então, a sua justiça
E faz a mesma coisa que Iov aprendeu depois. Reza pelos seus amigos. Ele fala, Eterno, o Senhor tirou esse povo do Egito. Se o Senhor destruir esse povo aqui no meio desse deserto, vão falar que o Senhor é um Deus mau. E Deus devia estar morrendo de rir, né? Metáfora aqui. Deus devia morrer de rir. Por exemplo, ele estava consertando ele, não era ele que estava começando para Deus ter misericórdia, é ele que precisava ter misericórdia, porque o Eterno é pura misericórdia. As pessoas não entendem isso. Quando você reza por alguém, não é para despertar a misericórdia do Eterno, é para despertar a sua misericórdia, para ver se você chega no nível de misericórdia dele. Não há rupturas nele. Não há nada, um pingo de sombra, não há dualidade, como no Beit, que construiu o nosso mundo. Uau! Será que dá para nosso ego entender isso? E é você que não ama. Somos nós que não amamos. O Moshe entendeu isso. Com a sinceridade, olha, Borê, mesmo achando... Veja como as navegações nos textos têm que ser em todos os níveis. Olha, Borê, o Noah, que deixou todo mundo morrer lá atrás. Borê, risca o meu nome do teu livro, mas o teste era para ele. O Hashem queria saber se ele tinha aprendido. E ele aprendeu. Ele aprendeu. E nós aprendemos? Vamos continuar aqui. Então, segue-se a história aqui, exatamente que o Noah agora, não é? A gente fez aqui a Gematria Catã. O que é a Gematria Catã? Os números se mantêm, né? Ó, de 1 a 9, natural, não vai mudar, mas os números já nas dezenas mudam, ou seja, o Yud é 10, não é? Vão se cortando os zeros. Inclusive, quando chega na centena, 100 se torna 1, Resh 2, e assim sucessivamente. Então, pega-se todas essas letras, aí é que tem que ter a tabela. Tá vendo? Tem que se ter a tabela, senão como você faz? Vai te dar um trabalho fenomenal e você não vai conseguir fazer. Tem que ter as tabelas, tem que imprimir, etc. Vamos continuar aqui, gente. Megalea Mukot sobre Parashá Vaiterhanan 74.1, método 74. Moshe, nosso mestre, viu a disputa entre Hillel e Shammai. Hillel e Shammai, né, foram os sábios ali, que a gente já falou várias vezes, da Era Comum, né, nos anos ali das Eras Comuns, não me lembro a data, enfim, mas foram muito famosos. E foi uma grande disputa sobre 18 coisas que decretaram naquele dia. Diz que essa disputa entre Hillel e Shammai foi incrível. Foi tão difícil quanto o dia em que Israel fez o bezerro, como consta em Shabat 17a, em que, quando o Moshe subiu às alturas e encontrou o santo bendito, seja ele atando a coroa das letras. Existem certas letras que têm coroas. O santo bendito, seja ele disse a ele, ajuda-me, no Talmud Bravi, o tratado de Shabat. E nessa palavra ajuda-me, aqui em hebraico, está aqui, né? Ele diz, ajuda-me. Isso é o Tratado de Shabat 89.0, e isso está no Talmud. Olha como muitas pessoas não conhecem os segredos do Talmud. Tenham cuidado para falar do Talmud. A gente tem que ter esse cuidado. Tem muita gente aí, muita gente sem um mínimo de preparo. Mas olha, daí sim, porque fala hebraico. Gente, tem gente que fala português e não sabe nada. Estou falando de uma construção de educação, olhando os níveis de entendimento da Torá. Não vou falar que ninguém é perfeito, mas olha as coisas profundamente. Para de falar as coisas que vêm à sua cabeça. Porque as pessoas falam coisas que vêm à sua cabeça. Elas têm que perceber as profundidades das questões do Talmud. O que está escrito lá? Porque, mesmo que um rabino dê uma resposta diferente de outro rabino, eles estão tratando, como Shammai e Hillel, de coisas sagradas. Eles não concordavam nas coisas, mas era tudo em nome dos céus.
Por isso que as suas responsas, as suas discussões são de alto níveis entre a Torá escrita e a Torá oral. Mas vamos lá. O Ari, de abençoada memória, esse sim, né? Esse é maravilhoso. Escreveu que as iniciais de Hillel estão aqui, ó. Rei, Lamed, Lamed. Exatamente as iniciais do nome Hillel. Pois Hillel viveu exatamente 120 anos, a mesma idade de Moshe. Como os anos de Moshe. E Moshe pediu por Hillel, e Moshe pediu por ele, que é o segredo de Adonai, aqui da palavra lá, que nós lemos na frase, só para lembrar, o Adonai, ele reza lá por ele, tá vendo? Então, ele cita essa palavra que ele não estava... É muito importante saber isso. É muito importante. Eu acho que isso quebra o nosso ego de tal forma, porque é aquilo que eu falei, o cara entra hoje, amanhã aprende um pouquinho, mesmo que ele tenha sido pastor, caramba, ele quer ser um líder espiritual, levar as pessoas para entender a Torá. Eles não entendem esses conceitos de quem era Hillel e de quem Moshe estava rezando. Por que Moshe rezou para o Hillel? Hillel foi uma pessoa super importante no estudo da Torá. Quem viu isso? O Arizal. Quem revelou isso? A única alma que poderia, porque ele também é um fragmento da alma de Moshe, e também é um fragmento do Rashbi. Veja, que foi, não é o Rabi Shimon Bar Yochai. Aqui as coisas não são brincadeiras, é a paixão, é o amor pela Torá, sabe, sobre qualquer circunstância, porque os testes chegarão, não é fácil. Mas você ama essa Torá, o que é que você está buscando? O Hillel estava lá. Por quê? O Eterno sabia, Moshe sabia, o sistema de almas que trazia as almas para o nosso mundo sabia que existia alguém que realmente, desculpa que eu vou falar, não era conversa fiada, amava a Torá, falava da Torá com todas as forças, ainda que andasse pelo vale da morte. A religião sentenciou as pessoas a serem de veludos. Nada pode acontecer. Ai, eu estou me sentindo mal. E Deus está tratando, né? A luz vai chegando nas trevas, dói. Eu estou me sentindo mal. Eu não aguento mais. Meu mundo está de cabeça para baixo, que comecei a estudar a Torá. Ou sabe-se lá o que ela aprendeu. Mas não é a cura que está chegando, sabe? Às vezes a gente tem que se colocar de cabeça para baixo, sacudido, para sair ali todas as moedas do nosso bolso, seja lá aqueles papelzinhos velhos que a gente deixa na calça jeans, sabe-se lá o quê? Mas preste atenção nisso. Então, o segredo de Adonai, Moshe estava risando já, porque ele sabia que vinha um tal Hillel. E que o santo bendito seja ele concedesse essa letra pequenininha chamada letra Yud. Eu disse, rogo que a força do meu Adonai se engrandeça agora. Veatá, Igdal, Na, Korá. Adonai, Kase, Vedaretá, Lemor. Números 14 e 17. E aí, eu vou abrir com vocês aqui, eu faço questão para a gente, já falou sobre isso no números 14 e 17, inclusive, aqui na própria cefaria você consegue ver, que bom, não é? Que bom. Então, veja, números, né, isso que eu li, 14 e 17, vamos ver aqui. Olha só que coisa incrível, né? O Eterno está liberando, tá vendo? O Yud grandão aqui, ó, Igdal. Então eu peço paciência do meu Senhor, que seja grande como tu declaraste. A palavra Igdal aqui, ó, né? Tem uma música, vocês lembram dessa música? Igdal Elohim Hai Veistaba. Não vou cantar que eu sou ruim de música por caramba, mas veja. Então, crescer, tornar-se, ser grande, imponente, assim como Hillel foi. O Yud aqui grandão, vocês podem perceber, né? Ó, o Yud pequenininho, o Yud grandão aqui, ó. Olha que segredo. O que eu faço agora? Não, Moré, já está gravado na minha cabeça. Eu sou um Hillel. Eu sou, sabe, um Shammai, Moré. Já está gravado. Aí chega na próxima aula, você pergunta, o que você estudou na outra aula? Sei.
E o Yud que você aprendeu? Também não sei não, mas foi? Falou de Yud? Não, é que quando o senhor estava ensinando aí uma coisa séria dessa, eu estava jogando aqui, estava conversando com a minha filha, estava com a TV ligada. Eu prestava atenção na... Veja, vai corrompendo a sua alma. Anota, tem o Taná lá, vai lá, pega, pô, legal, ó. Isso aqui tem algum sentido. Agora eu não estou sentindo, mas uma hora... Nós não somos igrejas, não somos igreja, nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de pregação para vocês, nem nenhum rito. A gente não está aqui para fazer nenhum tipo de palestra para que você fique feliz após ver esse show, e não apenas nós estamos aqui para aprender e ensinar, porque quando ensinamos também aprendemos, ou reaprendemos, ou reanalisamos aquilo que foi aprendido. Por isso que a importância de Pirkei Avot é isso que a gente está estudando. Moshe é quem ensina a Ezequiel, né? Yehoshua, perdão, que é Josué. Josué ensina aos anciões, os Zaquenins, e os Zaquenins ensinam os Neviins. E os Neviins para a Assembleia, Grande Assembleia. Vocês pararam para pensar como é essa Torá para o povo de Israel, aquele que ama realmente essa Torá, que faz tudo adequadamente, segue todas as regras para aprender, porque o caminho é muito longo. Eu posso dizer para vocês que após muitos e muitos anos de estudo, boa parte deles não na Kabbalah, eu não sei nada ainda. Eu garanto para vocês que eu não sei nada. E às vezes eu fico pensando, as pessoas falam assim, poxa, Moré, né, quanta sabedoria. Eu não sei nada, porque o que eu vejo da profundidade da Torá é muito grande. É quase inapalpável, né? Eu acho que para todas as pessoas que têm a humildade de compreender o tamanho dessa Torá. Então, perceba o quão é importante a gente, às vezes, né, baixar nossas bolas e entender que não é assim que se faz um mestre de Torá. Veja, o Moshe orou por essa pessoa, o Hillel. Por quantas pessoas ele deve ter rezado que estão hoje nos nossos dias? Já estava tudo programado na Torá. Então, esse Yud grande é assim que Hillel se tornou Hillel. Veja, o Yud entrou com o Yud. E Hillel, que era do próprio corpo de Moshe, por isso havia 600 ordens de Mishnayot, não era à toa, em seus dias. As mesmas comparações às 600.000 letras da Torá. E como aquele que foi tão difícil quanto o dia em que fizeram bezerro, Moshe precisou orar por ele. E começou como Adonai, que é o segredo de Hillel sem o Yud. Porque se você pega o nome Hillel, antes de ser colocado o Yud, aqui, ó, rei, Lamed, tem gematria 65. A mesma gematria de Adonai. Então, veja, por isso, existe todo um segredo, tá vendo? A gematria, a importância do seu nome, sabe? Quando a gente acha o nome da pessoa, na Torá tem gente que é louca por isso, não consegue, às vezes a gente, olha, achei teu nome aqui, a pessoa esquece aquilo ali, foi só um atendimento, parece que é até uma questão de uma cartomante, sabe? Você chega lá, talvez valorizem mais a cartomante, não guardam. Aí depois você pergunta, lembra aquele dia que você foi na minha casa, que a gente abriu a Torá e tal? E aí, talvez, não sei, Moreno. Não anotei. Não anotei. Imagine se Moshe não anota isso, se nossos sábios não anotam isso sobre Hillel. O que nós teríamos hoje? O que nós teríamos hoje para falar dessas histórias? Nada. Entende? Então,
a gente tem que perceber isso. Vamos continuar aqui. Então, o nome é Adonai, então ele recebe sem o Yud, e sobre isso ele pediu, depois que tu começaste a me mostrar tua grandeza, nos segredos rogo-te que faça do meu Senhor Adonai que engrandeça agora. Moshe recebeu a Torá no Sinai, no Avot, isso está no Avot 1. Moshe é o notaricon para disputa. Está vendo a palavra? Mihaloket, de Shammai. Veja, Melaroquete de Shammai e Hillel. Todos, Jacó, ouviram Shemoa no Sinai, a tua grandeza. É Hillel do lado direito. Por quê? Hillel, ele era... O que está dizendo ali? Hillel, ele era do lado do Zohar. Ele não pegava a Torá oral. Porque o que mostra ali que o Shammai fazia? Que ele levava a coisa mesmo por amor na Torá escrita. E o Hillel não. O Hillel não fazia isso. Então, veja, quando ele pede aqui forças a Adonai, e Moshe recebeu a Torá no Sinai, Moshe é notaricon para disputa, veja, disputa, aqui da palavra Mihaloquete, de Shammai, porque agora eu estou usando o Shin do nome Moshe, ó, de Shammai, e o rei de Moshe do nome Hillel, é um notaricon. Vamos repetir aqui, ó. Moshe é um notaricon para disputa da palavra Maholoquete, de Shammai. Aqui na palavra Shin, do nome Moshe, Shammai, e Hillel, da letra Rei, tudo aqui no nome de Moshe. Tá vendo? Essas 3 letras formam esse notaricon. Veja, olha o quão é importante a gente perceber isso. Isso mostra para a gente o que? Olha, até estava tudo na Torá, os homens da Torá, da grande assembleia, esses que escreveram Pirkei Avot, porque a gente cansa de ler todo dia. Pirkei Avot, a gente tem muita coisa para estudar. A gente está no primeiro versículo, amanhã às 4 horas vamos ter o segundo, que eu ainda vou ter que mexer nele todinho para a gente poder estudar. Tenho que ver, tenho que trazer as coisas para uma lógica, traduzir, às vezes botar versículo, etc., para a gente estudar amanhã. Queira Deus me dar força. Mas uma coisa que é muito bonita que eu aprendi essa Torá, eu amo muito essa Torá. Não estou sendo arrogante. Essa Torá salvou a minha vida. Meu Deus. Essa Torá salvou a minha vida. Olha que coisa bonita. Então, veja, a tua grandeza é Hillel. Imagine um homem ser chamado de a grandeza do eterno, essa alma, do lado direito. E tua mão forte é Shammai, do lado esquerdo. E os pais do mundo, que são Shammai e Hillel, disputaram sobre a criação dos céus e da terra. Por isso ele disse, quem há, ó eterno, nos céus e na terra? E se Moshe tivesse entrado na terra de Israel, não haveria disputa no mundo, discussões sobre a Torá, mas como Moshe golpeou a rocha, as disputas se multiplicaram em Israel, e este é o segredo da rocha da disputa. Quer dizer, da rocha veio a disputa em Israel, discussões alárricas sobre a Torá, e esse é o segredo do versículo. Essas são as águas de Meribá, contenda, porque os filhos de Israel contenderam, números 23, ou seja, ao golpear a rocha, Moshe fez com que a Torá descesse gota a gota e a disputa surgisse. Sobre isso, Moshe disse que inicialmente ele estava sobre a rocha e as águas, e elas fluíram. Isso é o Salmo 105, 41. Isso é tua grandeza que começaste a me mostrar, por isso Moshe quis entrar na terra de Israel para que não houvesse disputa e chamar Hillel do mundo, mas para que os discípulos servissem todas as suas necessidades e houvesse uma só Torá, uma só lei em todo Israel. Números 15. O que está falando aqui? Olha, o Moshe não queria que tivesse essas guerras. Ele queria já entrar e que esses sábios da Torá recebessem todo o apoio, porque se eles recebessem esse apoio, toda essa força para ensinar a Torá, todas as rezas, todas as ajudas financeiras, aquilo que aconteceu com Roma, nada teria acontecido. Mas houve que ter a disputa, porque senão nós, ainda hoje, desculpa, perdão, não estou falando para todos, estou falando para aqueles que não valorizam, e que talvez vão ver esse vídeo no YouTube. Valorizem essa Torá, porque dela depende a salvação da sua alma. Valorize esse Zohar, leva essas palavras a sério. O próprio estudo que nós
fizemos, e eu não estou me incluindo aqui no meio dos sábios de Israel, quem sou eu? Sou nada. Pequeno sou. Diz que nos últimos dias a coisa vai ficar tão séria que não haverão mestres de Torá. Imagine a confusão que vai ser. Já está. Porque nós não temos voz ativa. Nós não temos pessoas apaixonadas para fazerem as coisas acontecer. Eu tenho um pedacinho aqui para ler com vocês ainda, eu vou terminar, falta pouco, mas eu gostaria... Eu sei que já passamos um pouquinho da hora, tenha um pouquinho de paciência, por favor. Eu me lembro que nessa transição, né, para eu ir para o judaísmo foi muito difícil. Eu pegava páginas amarelas, não sabia mexer em computador, informática estava começando. Eu entrava, depois que eu aprendi, entrava na sala da UOL de judeus para ver se encontrava alguém, não encontrava nada. E um dia, muitos anos, né, que eu fiquei afastado ali, fui para os meus negócios, fui fazer grande parte da minha vida perdida em bobagem. Um dia, o que deu para achar foi uma sinagoga messiânica, né? E até o Yosef que está aí sabe o que eu estou falando. E quando eu entrei naquela sinagoga messiânica, todo mundo vestido de judeu, eu assim meio desconfortável. Eu tinha chegado onde eu queria naquele momento. Rapaz, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Não, mas foi de coração, né? E vocês vão entender por quê. Quando eu ouvi o Shema cantado pela primeira vez, assim, com a alma, com as pessoas, eu comecei a chorar e eu falei, achei. Depois de procurar anos e anos, eu achei. Eu procurei no dinheiro, eu procurei nas festas, nas viagens, nos vinhos caros, eu procurei nas melhores carnes, eu procurei nas amizades que eu achavam que eram amigos, eu procurei na disfarçatez e perdi em tudo. Mas quando eu ouvi aquele Shema, naquele lugar, falei, Hashem, eu falei como o rei Davi, nunca deixe eu deixar de contar meus dias, para que eu viva todos eles na sua casa. Eu achei. E ali eu falei, Hashem, nem que eu tenha que, olha, que limpar toda essa, a gente é meio extremista, né? Essa bait com a minha língua, que eu limpe o chão que as pessoas vão pisar. Não me tire da tua presença. E dali eu, depois fui indo, não sei se essa reza, mas eu realmente montei uma bait e era eu que limpava para as pessoas irem. Então chegava no Shabat, já tinha toda uma coisa, limpar o quintal, deixar bonitinho, o quintal era grande. No Shabat não era fácil, né? Já começava na sexta-feira. Eu já chegava do trabalho, no outro dia tinha que acordar cedo, varrer quintal, subia para bait, ia limpar tudinho. Ainda tinha que estar com tudo preparado. As pessoas só sentavam. Depois lanchavam tudo e deixava tudo sujo de novo para me limpar. Eu não me importava. Porque, gente, não dá para explicar isso. Porque isso para as pessoas é tolice, sabe? As pessoas elas estão preocupadas com os lucros físicos. E aí, então, veja, a gente tem que se apaixonar, porque senão não faz fricção, senão não sai, só torna-se só conhecimento. Só se pode encontrar o eterno quando você procurar de todo o coração, quando você estuda a Torá de todo o coração, quando você anota cada detalhe, quando você vê, o eterno vê, olha, ele está estudando, ele está prestando atenção, ele entendeu o Terrilim 1. Ele não está esmorecendo. E o pior de tudo é que quando eu testo para ele esmorecer, aí é que ele estuda mesmo. Mesmo zonzo, mesmo andando pelo Vale da Sombra da Morte, ele anota tudo. Ele tem cuidado em escrever o VAV, ele tem cuidado, ele até comprou canetinhas e etc., monta objetos para lembrar das coisas. É diferente. É aquele que chega
Deus vai me abençoar? Será que eu vou passar nisso? Será que eu vou me tornar aquilo? Será que... Será? Será que você está cumprindo o papel de se apaixonar, de trabalhar por essa Torá verdadeiramente? Será que você não está, mesmo que em disfarçatez interna, porque eu não estou falando que isso acontece com a gente porque a gente quer, não tem alguma coisa quebradinha aí que não está fazendo você entender essa Torá ainda? Por isso é que os milagres, a gente fala milagre, não os acertos, os anjos que são negativos não são destruídos, você não passa para a próxima etapa, você não é feliz, porque eu só sei a felicidade estudando a Torá. Eu não estou falando aquela felicidade que toda hora, vamos fazer um churrasco, vamos para o pagode, vamos botar tal música, vamos ficar bêbados, vamos, sei lá, para a praia, vamos viajar, e a gente é feliz ali. É uma felicidade atrás da... Uma felicidade completa. Algo que é inexplicável por palavras humanas. Uma inteireza de querer as coisas do eterno com uma fome de alma tão profunda, cada vez se sentindo menor. Esse menor não é pejorativo. É porque quanto menor, ou melhor, quanto maior você percebe que é a Torá, e você percebe que é o Borê, mais pequeno você se acha. Uau! É incrível. Essa é a sensação que você deve ter, se apaixonar. O eterno não exige nem menos nem mais que isso. Pedir de todo o coração. Quando for rezar, mude. Ao invés de pedir coisas, ensina a te amar. Ensina a amar o meu próximo. Sou 100% corrupto, meu Borê. Preciso da sua ajuda. Deixa eu estudar com a inteireza da sua Torá.